Queridos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, nós faremos a leitura do capítulo do número 11. Diz assim o texto bíblico: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha a todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, a outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Traze-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, meu Pai, te bendizemos, porque assim como cantamos hoje pela manhã, não há Deus comparado ao Senhor. O Senhor é único, é o Senhor quem nos procura, nos ama, é o Senhor quem providenciou salvação na pessoa de Cristo, morrendo na cruz do Calvário para nós. É o Senhor que nos resgata das trevas, é o Senhor que nos salva. Nós queremos bendizer o seu nome hoje pela manhã e te agradecer, meu Deus, porque apesar de nós, mesmo sabendo, meu Deus, que somos pó e infiéis, o Senhor tem nos amado, tem nos protegido e cuidado. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, nos ensine hoje pela manhã, nos traga, Senhor, juntos, cativos aos teus pés, para que possamos aprender de ti. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te rogamos. Amém. Diz o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. É interessante porque essa ideia de que não importa como as coisas aconteçam, Deus sempre conduzirá as coisas da maneira como bem lhe
aprouver, que mesmo que as coisas andem meio atravessadas, de forma que os eventos transcorram de forma adversa, o Senhor ainda mantém sempre o controle. E como o Senhor mantém o controle, nós precisamos sempre observar que mesmo que as coisas estejam dando errado ou que tenham sido feitas de forma errada, o Senhor ainda consegue manifestar sua graça e sua misericórdia apesar de nós. Apesar de quem nós somos, meus irmãos, apesar das decisões ruins que nós tomamos, apesar da vida complexa e complicada, atrapalhada que nós vivemos, Deus nos ama. Deus cuida de nós, Deus nos protege e manifesta a sua graça apesar das condições ao nosso redor. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar isso. A situação não é das melhores, diga-se de passagem. O povo cometeu um ato de rebeldia contra o Senhor. E o ato de rebeldia se deu porque eles olharam para a situação do mundo, viram os perigos que eles estavam para enfrentar, em especial o perigo contra os amonitas, que nós vimos que não era um perigo ilusório, fantasioso, mas era um perigo real. Nós vemos aqui os amonitas invadindo. Eles olharam para a situação interna e viram que Samuel já estava velho. O próprio Samuel reconhece isso no capítulo número 12. Eles olharam para os filhos de Samuel e viram que os filhos de Samuel não tinham a mesma integridade que o seu pai. Olharam para as nações vizinhas e viram que elas tinham um sistema de organização, de governo, que era diferente do deles e que tinha uma boa estrutura, que era muito útil e, digamos assim, versátil nessas horas de guerra. E eles então rejeitaram o governo do Senhor e decidiram que queriam, naquele momento, também seguir o modelo das nações vizinhas, tendo um rei próprio para eles. O Senhor disse, por meio de Samuel, de que Deus estava sendo rejeitado naquele dia. E por mais de uma vez nós ouvimos essa expressão, vocês estão rejeitando o Senhor. Quando eles pediram o rei, o próprio Deus disse, vocês estão me rejeitando. No dia em que eles vão encontrar um rei, o Senhor repete dizendo, vocês estão me rejeitando. Mas o Senhor conduz todo o processo, mesmo assim. Nós vimos também que a coisa mais perigosa que pode acontecer conosco é quando nós pedimos algo ao Senhor em oração, de forma a rejeitar a vontade do Senhor, e Deus nos dá. É o que há de mais perigoso. É quando nossa oração é respondida positivamente, quando na verdade Deus não queria que as coisas fossem daquele jeito. Foi disso que Deus fez. Deus deu ao povo um rei. Desde o primeiro momento, quando Samuel apresenta essa questão diante de Deus, a primeira coisa que Deus diz é, dê o rei deles. Nós vimos então que aparece então um jovem, primeiramente de uma família nobre, com boa condição financeira, uma altura excepcional, mais de 2 metros de altura e ainda bonito. O povo olha para aquilo ali e vê um homem que parece um guerreiro, que parece um rei, e eles gostam disso que o Senhor dá. De forma que Saul vai se tornar rei, mas não no primeiro momento, vocês viram isso? Vão acontecendo fases para que Saul se torne então rei. Numa primeira fase, quando ele estava ainda procurando as jumentas do seu pai que estavam perdidas, Samuel apresenta Saul à sociedade. Tem um grande banquete e Saul então come junto com o sacerdote da comida do sacerdote. Ele é apresentado para os nobres naquele dia. Segunda fase é que, ainda escondido, Samuel unge a Saul. O texto nos diz que Samuel joga óleo sobre a cabeça de Saul e diz a Saul que Saul agora é rei. Ele agora já foi ungido rei. Interessante porque vai acontecer a mesma coisa com Davi. Davi será ungido também de forma secreta. Existe uma terceira fase, quando Saul ele é escolhido como rei. Há uma grande assembleia e no meio de escolha de sorte, dentre as 12 tribos, vai se afunilando para a tribo de Benjamim, dentre a tribo de Benjamim é escolhida a família de Quis, e aí então é escolhido Saul aí no meio. Nós tivemos uma decepçãozinha, é bem verdade, que na hora que Saul era para ser apresentado, Saul estava escondido no meio da bagagem, mas o pessoal arrastou Saul, trouxe Saul e Saul foi apresentado. Nós vamos ter agora a última fase
Veja, Saul já foi apresentado à sociedade, Saul já foi ungido rei, Saul já foi publicamente reconhecido, eleito pelo Senhor como um rei. Capítulo 11, então, nós temos o primeiro embate de Saul. Saul agora vai consolidar o reinado, porque o capítulo número 10 terminou dizendo que os filhos de Belial não aceitaram a escolha de Saul. É interessante porque, de cara, nós vimos que Saul não tem qualidades para ser rei. Ele é bonitão, ele é alto, ele tem porte e tal, de rei, de guerreiro e tal, mas ele é frouxo. Ele estava escondido com medo do povo. Ele não queria assumir, ele esconde o tio que foi ele ungido rei. Aqui não. Esses homens de Belial dizem, esses caras aí não vai dar certo para ser rei, e o desprezaram. É diante dessa realidade de homens que estão desprezando a Saul, então ele não tem o controle sobre a nação inteira. Um grupo o acolheu e disseram, viva o rei, no versículo 24, mas no versículo 27 diz, nem todo mundo acolheu. O que Deus vai fazer no capítulo 11 é juntar todo mundo debaixo do mesmo pacote e dizer, não, eu estou com Saul. Independente de quais sejam as circunstâncias, a escolha foi pelo motivo errado, a pessoa que foi colocada como rei é a cara do que vocês querem e não o que Deus realmente quer. Vejam que tem um bocado de fatores que atrapalham a situação, mas Deus mostra graça. Deus mostra graça, apesar da situação ao redor. O capítulo de número 11 é a primeira batalha de Saul. A primeira guerra que Saul vai se envolver. Ele já é ungido rei, ele já foi escolhido como rei, mas ele ainda não foi consagrado como rei, proclamado como rei no final. Isso vai acontecer agora, depois dessa batalha. E o capítulo de número 11 de 1 Samuel nos conta essa história. Mas existem uns paralelos aqui, meus irmãos, perigosos, bem preocupantes. Porque as últimas histórias do livro de Juízes, nós vimos, foram desastrosas. As últimas histórias do livro de Juízes nos contaram momentos difíceis de Israel. Em especial, a partir do capítulo de número 19, lá de Juízes, nos mostra um evento terrível de um sacerdote que vai buscar a esposa em Belém, e no meio do caminho acontece uma desgraça, porque uma tribo inteira se reúne, mata a moça, estupra a moça durante a noite, a moça morre, ele esquarteja essa moça, manda os pedaços delas para Israel, as tribos todas se unem e destrói a tribo de Benjamim. Depois que eles viram que mataram quase todos os homens e as mulheres da tribo de Benjamim, eles se arrependem, e aí eles vão sequestrar umas moças para entregar essas moças como esposas para os benjamitas. Então nós vimos uma desgraça acontecendo lá. E o porquê que é preocupante? Porque tudo se repete aqui no capítulo 11. Essa história toda volta à tona. Toda aquela história volta à tona aqui. Para nos mostrar que mesmo quando o Senhor manifesta a graça, o passado, a vergonha e o pecado ainda vem misturado aqui. O pecado não fica no passado, ele vai caminhando junto com a gente. Mas o Senhor mostra a graça. Como é que o Senhor mostrou graça? O Senhor trouxe o livramento aqui. O texto nos diz que os amonitas voltaram a atacar. Essa era a preocupação deles lá atrás. Os amonitas atacarem. Em especial aqui, quem ataca no versículo de número 1 é um rei chamado Naás. Naás é interessante porque esse Naás vai fazer inclusive um acordo com Davi mais tarde. Mas o nome Naás é estranho. O nome dele significa serpente. Então o bicho já mostrava a natureza que possuía. E ele então mira todas as suas armas contra uma cidade muito específica. O texto nos diz que ele sitiou a cidade de Jabes-Gileade. Não sabemos ao certo porque ele fez isso. O que tudo indica porque a cidade ficava próximo do rio. Essas são as primeiras cidades, por exemplo, em que Israel se assenta. Ele monta ao redor dessa cidade porque ele quer essa cidade como uma cidade estratégica. A partir daqui ele podia fazer incursões às outras cidades que ficavam dentro do território propriamente de Israel. E aí que o texto nos diz que ele cercou a cidade de Jabes-Gileade. Sabe que, se você for lá para o capítulo 21, versículo número 8 de Juízes, você vai descobrir que Jabes-Gileade é uma cidade que nunca se mete em brigas. Eles nunca assumiram contra Israel, a favor de Israel.
Toda vez que houve uma convocação, esse pessoal aqui não vai. Eles são, entre aspas, pacifistas. Na verdade, eles são covardes. Eles nunca entram em guerra nenhuma. Eles nunca se levantam contra ninguém. De forma que, quando o povo do Senhor se levantou contra Benjamim e tentou destruir a tribo, adivinha qual foi a cidade que não entrou na guerra? Jabes de Gileade. Eles não entram na guerra. Eles não entram em guerra nenhuma. Eles não assumem contra ninguém alguma posição. Então vejam só, essa cidade que não briga com ninguém, essa cidade que nunca assume nenhuma posição, o texto nos diz que aqui, nesse caso, ela está sendo sitiada. E a resposta aqui no texto é duríssima. Vejam que o texto nos diz que Naás sitiou a cidade, o povo não tem o que fazer, o que é que eles tentam fazer? Acordo. Tentam fazer acordo, é isso que eles tentam fazer. Eles chegam então para Naás e trazem uma proposta. A proposta é a seguinte: Naás, vamos fazer o seguinte: você poupa a cidade e nós servimos a vocês. Vamos fazer um acordo aqui? Você não precisa vir matar todo mundo e fazer uma guerra aqui. Já estamos sitiados. Veja, um sítio, meus irmãos, era uma forma terrível de morrer. Porque se cercava a cidade e quando a cidade era cercada, se impedia a entrada de suprimento. Então o que é que estava acontecendo? Você não entrando comida na cidade, todo mundo trancado dentro da cidade, se consumia todos os recursos da cidade, mas chegava uma hora que a comida acabava. Quando a comida acabava, meu amigo, se comia de tudo pela frente. Se comia os animais domésticos, se comia os animais de trabalho, jumento e assim por diante. E quando não tinha mais comida, nós vamos ver casos em Israel em que até os filhos foram comidos. A fome era desesperadora. Era isso que eles estavam fazendo. Então, geralmente, era uma batalha que se travava no psicológico. E ele chega e diz: não faz sentido isso, não precisa disso. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos lá, a gente se entrega, a gente fica sendo servo de vocês e você não mata ninguém. Veja que isso é aquele tipo de coisa bem covarde que é típico da cidade de Jabes de Gileade. Só que o que eles não contavam? Que Naás tinha um plano de organizar de tal forma que os eventos iriam se resolver naquele dia. Ele diz: eu aceito o acordo, versículo número 2. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Só tem um porémzinho. O que é que eu quero? Eu quero vazar o olho direito de todos os homens da cidade. É que besteira, não é? Por que esse cara quer fazer esse negócio? Por que o cara quer cegar todo mundo só de um olho? Ele podia dizer assim: eu quero cegar os homens tudinho. Não, ele só quer cegar os homens na metade de um olho. O outro olho ele deixa, o olho esquerdo ele deixa, mas o direito ele quer vazar de todo mundo. Ele explica, ele diz no final do versículo que ele queria envergonhar Israel inteiro. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer inutilizar essa população para a batalha, mas mantê-los úteis para o trabalho. Veja o que eles disseram: nós queremos servir o Senhor, nós queremos servi-lo como escravos. Um olho já é suficiente, mas para a guerra, um olho faz falta. Principalmente porque naquela época se lutava com uma espada na mão direita e com um escudo na mão esquerda. O escudo atrapalhava a visão do olho esquerdo e o olho direito era principal para que você precisa dos dois olhos para mirar. Então não dava para atirar com arco e flecha com um olho só. Não dava para usar uma espada com um olho só, porque de alguma maneira todo o seu lado direito estava desprotegido. Não dá para entrar numa batalha assim, todo o seu lado direito está desprotegido. Logo, quando você fura o olho direito dos homens, você estava acabando com toda a possibilidade deles entrarem numa guerra. É isso que Naás está dizendo. Naás está dizendo: eu quero envergonhar vocês. Porque eu quero não só tornar vocês escravos meus, porque com o olho esquerdo você consegue trabalhar ainda, mas eu quero inutilizar vocês para a guerra. Ninguém vai guerrear mais da cidade de Naás. E é incrível porque, aliás, da cidade de Jabes. É incrível porque Naás está tão orgulhoso, ele está tão orgulhoso que ele tem certeza que já ganhou a batalha. Os anciãos da cidade de Jabes de Gileade fazem um acordo no versículo 3. Eles vão fazer o seguinte, veja, dá 7 dias de prazo para a gente pensar. A gente vai dizer o que a gente vai fazer logo. A gente vai mandar mensageiros para Israel todo e para ver se alguém atende a gente, para ver se alguém quer ajudar a gente e tal.
Só que tem um problema aqui. O que Naás não sabe é que Israel já tem um rei ungido. E Naás ainda está olhando para Israel pela perspectiva dos juízes. Lembrem disso. De que em Israel não havia uma liderança consolidada. E que não havia em Israel uma liderança poderosa para juntar uma batalha. Lembrem que o que eles estavam querendo, por causa de um rei, eles queriam um rei que tivesse um exército. Israel não tinha um exército. Além disso, o prazo de 7 dias era muito curto. Não dava para percorrer o território todo em 7 dias, juntar um exército e trazer um exército para guerrear. Beleza, já ganhei. Não tem como perder esse negócio. 7 dias é pouco tempo para juntar um exército. 7 dias é pouco tempo até para percorrer o território todo. Além disso, eles não têm organização nenhuma. Eles não têm nenhum tipo de liderança. Eles não têm nenhum tipo de estrutura. Eles não vão conseguir se juntar em 7 dias. Naás está tão orgulhoso e tão prepotente que ele entende que o cerco está funcionando, de forma que ele diz, ok, vamos lá. A cidade de Jabes de Gileade ficava a cerca de 80 quilômetros da cidade de Saul. E é por isso que, logo de cara, uma das primeiras cidades por onde eles passam é justamente a cidade de Saul. O texto nos diz, no versículo 4, que eles vão para a cidade de Gibeá. Olha o que é interessante aqui. O texto diz assim, Gibeá de Saul. A cidade de Jabes de Gileade, ela foi arrasada. Porque quando Israel entrou, matou todos os homens, pegou as mulheres e as sequestrou. E deu para os benjamitas. Mas a cidade de Gibeá, ela ainda é pior, porque a cidade de Gibeá foi a cidade responsável por toda a desgraça, por toda a tragédia. Quando aquele levita estava estava saindo com a mulher e não queria ir para a cidade dos jebuseus, não queria ir para Jerusalém, queria ficar numa cidade de Israel e escolheu justamente de Gibeá. Foi na cidade de Gibeá que os filhos de Belial atacaram aquela mulher durante a noite e a estupraram e a mataram. Foram os homens de Gibeá que fizeram aquela desgraça toda. Foram os homens de Gibeá que produziram o mal. E foi por causa dos homens de Gibeá que todo Israel se levantou contra a tribo de Benjamim e quase que acaba com a tribo de Benjamim. E toda a cidade de Gibeá foi destruída. Então, vocês vejam que tem 2 cidades aqui que estão extremamente interligadas. Uma delas provocou uma desgraça enorme em Israel. A cidade de Saul aqui. A cidade de Saul foi a cidade dos filhos de Belial, que queriam primeiro violentar um levita, e como não conseguiram violentar um levita, violentaram a mulher do levita e a mataram. Tiveram a mesma atitude de Sodoma e Gomorra em relação aos anjos que vieram visitar a Ló. Mesma coisa. Sabe o que é terrível aqui? É que um filho de Ló, exatamente um filho de Ló, é que está atacando aqui. Porque os amonitas, na verdade, são filhos das filhas de Ló com ele. São filhos de um incesto. Porque as filhas de Ló, quando saíram de Sodoma e Gomorra, acharam que não iam arranjar mais marido, e aí resolveram embriagar o pai e fazer filho com o pai, e entre os filhos do pai está Amon. Então, veja como a história se casa aqui, se junta. Você tem filhos de Belial que se levantaram como Sodoma e Gomorra para produzir o mal em Israel e causaram a desgraça de uma tribo inteira, o povo de Gibeá, que o povo de Jabes de Gileade não foram contra a cidade de Gibeá e que por isso mesmo foram todos mortos, e o texto nos diz que agora eles estão sendo perseguidos por um filho de Ló, lá de trás. Mas sabe o que é interessante? É que as mães de Benjamim agora são tudo de Gibeá. Aliás, de Jabes de Gileade. Porque o que aconteceu? Como eles mataram todo mundo de Gibeá e mataram praticamente a tribo inteira de Benjamim, lembra que ficou sem mulher? Não tinha mais mulher. E o texto nos diz lá no capítulo 19 de Juízes, o que a gente faz agora? A gente acabou com a tribo, não tem mais mulheres. E além disso, nós juramos perante o Senhor que não daríamos das nossas mulheres mais para os benjamitas. Acabou-se uma tribo. E aí a pergunta foi, qual foi a cidade que não foi para a guerra? A resposta foi Jabes, Gileade não foi para a guerra. Então vamos fazer o seguinte, vamos invadir a cidade de Jabes, Gileade, vamos matar todos os homens de Jabes, Gileade, vamos pegar todas as mulheres de lá e vamos dar essas mulheres para os benjamitas. Então, se você parar para pensar, a cidade de Gibeá foi reconstruída depois da guerra com as filhas de Jabes, Gileade. E que, querendo ou não, Saul
tem uma dívida emocional com Jabes de Gileade, porque as mulheres que compõem a tribo de Benjamim vieram de onde? De Jabes de Gileade. É por isso que a primeira cidade é Gibeá de Saul. A primeira cidade para onde eles vão. O texto nos diz que chegaram lá, eles relataram, mas relataram ao povo, notaram? Eles contaram para o povo, dizendo, olha, temos 7 dias, se alguém quiser nos ajudar. Porque em 7 dias, Naás vai invadir a cidade e vai furar o olho direito de todo mundo. Que coisa terrível vai acontecer. E o que é que o povo faz em Gibeá? Chora. Faz um alarido. Se tem uma coisa que os judeus são bons de fazer, é escândalo. Isso eles são jóia de fazer. Já faziam uma zoada, batiam no peito, jogavam a terra para cima, faziam aqueles cantorinhos, mas fazer alguma coisa, nada. Só chorar. O texto nos diz que o povo entrou em desespero e chorou em voz alta e fizeram aquele escândalo. Que pena, vão perder o olho. A única coisa que eles fazem é, vamos chorar porque eles vão perder o olho. Só isso. Eles não têm nenhuma atitude para proteger os irmãos. Não existe atitude de vamos lá ajudar. Afinal de contas, as nossas esposas são filhas de Jabes de Gileade. Vamos lá dar um jeito. Não, eles não fazem isso. O texto, então, nos mostra Saul entrando em cena. E o texto diz assim, que Saul estava voltando do campo e estava cuidando dos bois. Interessante que quando ele foi encontrar, ele estava procurando jumento, agora ele estava atrás de boi, então o cara vivia na roça mesmo. Ele não estava ainda agindo como um rei, ele tinha sido ungido rei, ele tinha sido escolhido como rei, mas ele ainda não era o rei. O texto nos diz, então, que ele estava vindo com os bois. Quando perguntou o que estava acontecendo, a resposta deles foi, olha, Jabes de Gileade está cercada e eles vão furar os olhos de todo mundo. E o texto nos diz, versículo 6, uma coisa bonita. Olha o que é que o texto diz aí. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Nós já vimos isso acontecer antes. Samuel já disse que isso ia acontecer, que o Espírito do Senhor ia se apossar de Saul, de forma que Saul iria profetizar. E quando o Senhor se apossasse de Saul, Saul sempre ficaria irado contra os seus inimigos. Era esse o propósito. O Espírito Santo aqui está provocando coragem em Saul, porque lembra que Saul não tem muita não. Saul estava escondido no meio das malas lá na hora da eleição. Mas o que o texto está fazendo aqui é dizendo, Saul está sendo capacitado pelo Senhor. Em outras palavras, quem é que está provocando a guerra? Quem é que está insuflando o povo a guerrear? É Deus. É Deus que está fazendo isso. Deus coloca no coração de Saul, e o texto nos diz que quando Saul ouviu essas palavras, se encheu sobremodo de ira. Esse cara ficou cheio de ira, agoniado com a situação, e tentou, agora eu vou resolver esse negócio. Por que ele ficou com tanta raiva e ficou tão corajoso? Porque o Espírito do Senhor resolveu mudar a situação. Porque em outros momentos, se não fosse isso, o que é que Saul tinha feito? Vamos chorar também. Vamos chorar também. O povo daqui gosta de chorar, mas deixa a desgraça acontecer. Ele então faz uma coisa esquisita. Ele pegou os bois com que ele estava trabalhando, uma junta de bois, versículo número 7, cortou em pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Vocês já viram isso acontecer também? Isso que aconteceu aqui no versículo número 7, aconteceu lá no capítulo 19 de Juízes. Quando o sacerdote lá, o levita, pegou a esposa com um cutelo, cortou os pedaços e mandou um pedaço para cada lugar. Do mesmo jeito a história se repete. Saul agora pega os animais, corta os pedaços e manda. Saul não está fazendo do mesmo gosto do jeito que o levita fez. Porque o levita mandou os pedaços da mulher dele. E diz, olha, que o Senhor faça isso com vocês também. Saul aqui pega os pedaços dos bois e manda os pedaços do boi e diz que isso aconteça com vocês, com o boi de vocês. Se vocês não atenderem agora. O que ele está fazendo, na verdade, é trazendo à tona um texto de Deuteronômio, capítulo 28, porque o texto lá diz, como a ameaça, como maldição de Deus, para caso o povo não cumprisse a sua aliança, é de que eles veriam os seus bois serem cortados na frente deles, e eles não poderiam fazer nada. Então ele está trazendo aqui à tona a maldição da lei, dizendo, se vocês não se levantarem agora para guerrear, a maldição da lei vai cair sobre vocês. E funcionou. Ele mandou um pedaço de boi, e o pessoal, ao invés de fazer churrasco, ficou com medo. Veja aí, versículo de número 7, diz assim, e então, lembrando que ele disse assim, vocês têm que seguir Saul e Samuel. Então ele está juntando Samuel no pacote. Então diz assim, então caiu o temor do Senhor sobre o povo,
e saíram como só homem. O temor do Senhor. Primeiro, o Espírito do Senhor deu coragem a um homem covarde para fazer a guerra. Depois, o temor do Senhor fez com que todo o povo se levantasse para ir para a guerra. Quem está guerreando? Ainda é Deus. Tudo está dando errado, notou? As cidades são cidades que não merecem, o rei é um rei que não merece, os métodos usados, já vimos lá atrás, não são os melhores métodos, mas querendo ou não, aqui o texto nos diz que é o Senhor que está produzindo graça. Tudo errado, mas o Senhor está conduzindo a situação. E juntou bastante gente. O texto nos diz que tinham 300 mil homens de Israel, 30 mil de Judá, eles se organizaram, se juntaram e mandaram uma mensagem para Jabes de Gileade. A mensagem é: amanhã, quando aquentar o sol, ou seja, perto do meio-dia, a gente já vai ter conseguido resolver esse problema. Como é que ele vai fazer isso agora? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai juntar um exército assim tão rápido, em menos de 7 dias, e vai conseguir derrotar? O texto nos diz que esses homens se apresentaram por temer a Deus, se apresentaram para a guerra, e Saul vai agir da mesma maneira que Gideão e Abimeleque agiram. O texto nos diz assim, que eles vieram, versículo de número 10, digam então para os amonitas que vocês vão se entregar, então eles vão achar assim, está tudo resolvido. Quando foi no versículo 11, o texto diz que eles chegaram de madrugada. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial. Que hora é essa aqui? O texto nos diz, na vigília da manhã, entre 2 horas e 6 horas da manhã, ainda escuro. O que é que Saul fez? Chegaram esses homens para a guerra, atendendo a voz do Senhor, porque lembra, o Espírito do Senhor que deu coragem para Saul, e foi o temor do Senhor que fez esse povo vir, e ele tem a mesma estratégia de Gideão. Dividiu em 3 grupos, de madrugada ainda, entre as 2 e 6 horas da manhã, dividiu em 3 grupos, então eles iriam atacar o exército inimigo em 3 frentes. Quando o sol nasceu, eles avançaram sobre o arraial do inimigo. O texto nos diz que feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia, ou seja, até perto do meio-dia. Então foi uma guerra que começou mais ou menos umas 6 horas da manhã e foi até meio-dia. E foi violenta, a tal ponto que o texto nos diz que os amonitas se espalharam, fugiram, e fugiram de um jeito que não fugiu nem 2 homens só, porque cada um fugiu para um lado e não foi nem 2 em companhia um do outro, cada um por si e Deus por todos, eles fugiram mesmo. O Senhor deu uma vitória avassaladora para Saul aqui. Deus manifestou graça, libertando uma cidade que nunca entra em guerra, que nunca nem sequer se levanta para defender a honra do Senhor, usando uma cidade que produziu uma guerra, que fez uma desgraça em Israel, porque eram filhos de Belial, mas que no final das contas, o Senhor aqui trouxe uma dívida amorosa, onde as mães dos benjamitas fizeram muita diferença, e aí então o Senhor provocou o temor no coração do povo e libertou o povo. A primeira vitória de Saul se concretizou. Que bênção! Mas aí não termina o negócio. Versículo número 12, o pessoal se lembra do pessoal lá de trás que não queria Saul como rei. Versículo número 12, o texto diz assim: então o povo disse a Samuel, que povo é esse? O exército. Os caras já estavam tudo animados, passaram a manhã todinha matando gente. Vamos terminar? Vamos terminar? Lá no versículo número 27 diz que os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E aí não deram presentes para Saul e não quiseram que Saul fosse o seu rei. Eles agora chegam e dizem para Samuel: Samuel, cadê aqueles homens que disseram que Saul não reinaria sobre nós? Cadê aqueles caras que disseram que não queriam Saul como rei? Vamos resolver o problema logo? A gente já está matando gente, vamos aproveitar que a espada está afiada e já está suja, vamos logo aproveitar esse negócio, traz esse pessoal aqui, a gente mata logo a oposição e se resolve. Nós vimos lá que Saul fez ouvidos surdos quando esse pessoal fez isso, ele não ligou. Agora de novo Saul resolve não mexer nisso. Interessante, porque Saul mostrou misericórdia. Versículo número 13 diz assim: então Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, aí eu acho interessante, ele reconhece: o Senhor salvou
a Israel. Quem fez? O Senhor. Deus demonstrou graça. Saul vai se esquecer disso nos próximos capítulos. Saul vai começar a achar que ele é um guerreiro forte. Saul vai começar a achar que ele é o poderoso. Porque o grande problema de Saul não é o porte físico, é o coração fraco. Esse é o problema de Saul. Coração que é facilmente enganado pelas circunstâncias e começa a se tornar arrogante. Mas nesse momento ele agiu certo. Ele poupou os seus inimigos de Israel, porque não era dia de matar a israelita. Além disso, ele diz: o Senhor que deu a vitória. Foi o Senhor que deu a vitória. Então Samuel disse ao povo: vamos a Gilgal. E eu acho interessante que olha a expressão que ele usa aí. Ele diz: e renovemos ali o reino. O que ele quer dizer com renovemos o reino? Está dizendo, agora acabou-se a oposição. Todo mundo agora já viu que Saul foi escolhido pelo Senhor para ser rei mesmo. Porque Saul foi vencedor. Então, acabou-se a divisão. Não existe mais divisão em Israel. Todo mundo agora reconhece que Saul realmente é rei. O reino está unido. Agora nós temos um reino. Nós não temos mais tribos espalhadas. Nós temos agora um reino. E então, eles foram para Gilgal, proclamaram Saul seu rei. E a ideia de proclamar aqui, já tinham feito isso? Não, agora eles coroaram Saul. Agora realmente Saul tem uma coroa sobre a sua cabeça. Ele agora é, em todo Israel, reconhecido como um rei. E o texto nos diz que eles fizeram isso na presença do Senhor, trouxeram ofertas pacíficas. A ideia aqui é de que realmente Israel inteiro foi pacificado. Até os filhos de Belial baixaram a bola e se juntaram todo mundo aqui. O reino inteiro está unido. E o texto nos diz que Saul se alegrou. E o texto fala muito de alegria, porque o texto nos disse lá atrás, no versículo número 9, que os homens de Jabes de Gileade se alegraram com a notícia, e agora é Saul que se alegra junto com o povo, e todo o povo se junta com os homens de Israel e se alegram diante de Deus, porque Deus deu livramento. Queridos, uma história estranha, porque tem um monte de correlação com uma história horrível, lá dos capítulos 19 a 21 de Juízes. Um monte de conexões feitas. As cidades são as mesmas, os métodos são muito parecidos. Um monte de conexão lá atrás. Um rei que é fraco, mas que aqui foi fortalecido pelo Senhor. Métodos errados. Coisas estranhas acontecem aqui. Mas o que é bonito nisso? Deus continua amando o seu povo. 2 capítulos atrás o Senhor disse: vocês me rejeitaram. 1 capítulo atrás o Senhor disse: vocês me rejeitaram. Agora, o Deus que foi rejeitado, que ama o seu povo, providencia salvação para o seu povo, livramento para o seu povo. Será que nós enxergamos Deus desse jeito? Será que nós vemos um Deus que, apesar das linhas tortas que nós escrevemos, apesar da vida esquisita e estranha que nós vivemos, apesar dos métodos toscos que nós usamos, da quantidade de falhas e pecados que nós cometemos, da maneira estranha e atravessada com a qual a gente leva a nossa vida, será que nós enxergamos um Deus tão amoroso assim? Será que nós contemplamos um Deus que não só nos perdoa, mas que não nos trata conforme os nossos pecados? Será que nós contemplamos um Deus que, onde abunda um pecado, superabunda a graça? Será que nós contemplamos um Deus que é tão perdoador a ponto de não nos tratar na forma como nós merecemos? Queridos, o nosso Deus é assim. O nosso Deus é Pai bondoso e amoroso, cuidador de todos nós. Nós precisamos contemplar Deus como Ele realmente é, meus irmãos. Não um carrasco vingativo. Você fez, vacilou, pisou fora. Acabou, meu filho, pisou fora da faixa. Você agora vai tomar uns cacete. Não, não é assim que Deus age conosco, meus irmãos. Ele é tão bondoso, mas tão bondoso que apesar de nós, apesar dos métodos toscos que nós usamos, apesar da vida ruim que nós vivemos, Ele ainda nos ama e cuida de nós o tempo todo. Israel vivenciou aqui um dia de graça, um dia de compaixão, um dia de misericórdia, de uma cidade que não merecia ser salva,
por um povo que não merecia nem existir, por um rei que não está à altura do seu cargo. O Senhor usou os métodos ruins do povo, mas mostrou graça em meio à confusão do povo. Nós vamos aprender isso. Porque às vezes o nosso pecado é usado por Satanás para nos afastar do Senhor justamente nisso. Você tem que ter cara lisa. Que cara, você fez de novo? Que cara, como é que cara você vai aparecer diante de Deus agora? Pecou de novo, na mesma coisa que tinha feito antes. Com que cara você vai aparecer na frente de Deus agora? Você agora vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Olha que vida tosca que você está vivendo. Não, meu irmão, você não entendeu. Deus não nos trata conforme nem nossos pecados, nem conforme nossa justiça. Ele nos trata conforme a sua graça. E isso que nos faz amá-lo. É isso que nos faz querer mudar a forma como nós nos portamos. É a certeza de que Ele nos ama, apesar de quem nós somos. Isso nos deixa então com dois desafios. O primeiro desafio é: vamos conhecer esse Deus? Vamos aprender a conviver com Deus que nos ama a tal ponto de perdoar a todos nós, mesmo sendo nós quem somos, que demonstra o seu amor, não esperando que eu primeiro faça isso, afinal ele demonstrou o seu amor, morrendo na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, disse o apóstolo Paulo. Ele nos ama, meus queridos, e não pelo que nós somos, ele nos ama pelo que ele é. Isso é que é fantástico. Ele não olha para você, mas tão fofinho, tão bonitinho, eu acho que eu vou gostar dele. Não, meu irmão, ele não viu nada em nós, porque ele olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Nenhum de nós tem qualificações para chamar a atenção de Deus e ser amado por Ele. Ele nos ama porque Ele é gracioso. É por isso que Ele nos ama. E apesar de nós, Ele continua derramando graça sobre nós. O que nos leva a uma segunda lição. Quando você descobrir esse Deus tão amoroso, quando você encontrar esse Deus tão gracioso, duvido que você não tenha intenção de agradá-lo. Duvido que você não se preocupe mais agora com sua santificação. Não porque você vai conquistar o amor dele, mas porque a gratidão do nosso coração nos leva a olhar para tudo isso e dizer: Senhor, eu não posso fazer essas coisas, o pecado não faz sentido para mim diante do tamanho amor que o Senhor demonstrou. A nossa santificação, queridos, deveria ser motivada pela nossa gratidão em sermos amados de forma tão especial por esse Deus, de forma que o pecado e a agressão a esse Deus não faz nenhum sentido para nós. Não pode fazer sentido para nós. Nós precisamos viver santificação, modificar a nossa maneira de agir, justamente porque o nosso Deus nos ama muito. E Ele demonstrou o seu amor para conosco. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele nos ama. Ele nos ama. É bem verdade que parece que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas são nossas, mas Ele nunca escreve errado. E apesar de quem nós somos, apesar do que nós fazemos, apesar da maneira como nós nos portamos, Deus demonstra muito amor para conosco. Nos salva em meio aos nossos pecados. E por isso mesmo nós vivemos para agradá-lo, porque nós somos muito gratos por todo esse amor. Não vamos nos esquecer disso. Vamos orar? Meu Deus, que amor é esse? Nós não conseguimos conceber um amor tão altruísta, tão especial. Nós não conseguimos conceber, Senhor, a profundidade e a grandeza de um amor nessas proporções. Nós não conseguimos conceber, Senhor. O Senhor nos ama apesar de nós. Nós não somos em nada merecedores, Pai. Olhando para a nossa maneira de viver, como nós somos negligentes. Nós somos negligentes em nos relacionarmos contigo. Nós somos negligentes em buscar a Tua vontade para a nossa vida. Nós somos negligentes na forma como nós nos posicionamos na vida
em muitos momentos contrários à tua vontade. Senhor, como nossa vida é vergonhosa. Por isso não dá para entender como o Senhor nos ama, a menos que a gente possa olhar para o Senhor e contemplar, meu Deus, um Deus que ama por conta do seu próprio coração. E por isso, Senhor, nós podemos somente te dizer muito obrigado, Senhor, por nos amar. Nos amar de forma tão especial, a ponto de enviar teu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. De forma que somos salvos, não pela nossa beleza, não pelo que nós fazemos de certo ou de errado, mas nós somos salvos porque o Senhor nos ama. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, meu Pai, abra os nossos olhos para esse amor, para que o nosso coração se encha de gratidão, de alegria, e nos faça enxergar a nossa vida como um ato de ingratidão a todo esse amor, e possamos modificar a nossa vida em santificação, para correspondermos a tão grande amor que o Senhor já revelou a nós. Ajuda-nos, ó Senhor, nesse sentido. Dá-nos graça nessa manhã. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém.